Bom dia, terceiro ano, ensino médio, cavalheiros e damas. Espero que todos estejam bem, felizes, produtivos. Nós estamos agora retomando o nosso estudo da literatura, né? As 2 semanas nós temos aí um período interessante na literatura, que a gente vê a literatura da Europa, né? É o momento, só nesse momento que a gente faz essa leitura, depois a gente passa só para a literatura brasileira, né? E nós estudamos trovadorismo, humanismo, classicismo, esses momentos aí da arte, da filosofia, de toda movimentação histórica que acontece ali, né, século XII até século XVI. Então nós vimos lá o trovadorismo no século XII, depois falamos um pouco, né, do humanismo, que foi um momento de transição entre o trovadorismo e o classicismo, no século XIV. E hoje nós vamos ter um olhar voltado para o classicismo, que fica ali brincando ali entre o século XV e século XVI, né? A gente não tem um formato muito fixo, muito rígido, mas lembrando, né, a palavra classicismo, ela é muito significativa para nós. Por quê? Porque significa que ela vai voltar ao clássico, ela vai voltar a um momento importante da história. E qual momento que ele vai retomar? Os momentos, quando a gente fala de classicismo, é um retorno a quê? Ao grego e ao romano. E só de falar que nós estamos um momento literário, um momento artístico, que não é só literário, artístico, filosófico, científico, é muito importante reforçar isso. Então, o momento classicismo, né, também pode, que é o movimento, a gente fala que o classicismo é o movimento que dá a origem ao renascimento cultural, né, vamos dizer assim. Então, nós temos um movimento em favor da ciência, das artes, da poesia, da música, da literatura. E esse movimento, né, que vai culminar no renascimento cultural, né, esse movimento clássico, ele é um movimento em busca de quê? De retomada. De retomada do quê? De retomada do homem. Nós começamos assim timidamente lá no humanismo, né, que foi o pontapé inicial, foi o momento de transição, mas que vai ter um forte movimento de valorização da ciência, ou seja, vão sair dos mosteiros, vão sair dos castelos de conhecimento enclausurado para um momento, para uma literatura, para uma arte, para uma ciência que tende para o mais popular, né? E nós temos nomes importantíssimos, né? Não vou me aprofundar neles porque vocês têm, né, aula de filosofia, né, com a Camila, né, sumidade no assunto, aula de história com o Guilherme também, que é um monstro no assunto, né? Então, vocês já têm as aulas nesses conteúdos, então a gente não vai ficar divagando muito nos aspectos históricos, não. Mas é só para lembrar, né? A gente tem nomes importantes aí, como Galileu Galilei, nós temos nomes importantes como Rafael, Leonardo da Vinci, Michelangelo, né? Francesco Petrarca. Então, nós temos muita coisa importante produzida nesse momento. O nome Renascimento, ele é muito propício, né? Renascimento cultural, ou seja, vamos dar vazão para que a arte exploda, né? E uma arte voltada para o homem, voltado para o racional. Então, a gente deixa, né, um pouco de lado o excesso de sentimentalismo, o excesso de subjetivismo, a influência teocêntrica forte, e passamos para ter um olhar, um viés voltado para a razão, para o equilíbrio. E aí, obviamente, toda vez que eu quero uma arte, uma literatura voltada para a razão, para o equilíbrio, em que fonte que eu vou beber? Na fonte greco-romana, não tem como, né? E aí a gente fala que o classicismo ele vai ter como base, como fonte de inspiração, os valores greco-romanos. E aí, obviamente, estou falando de valorização da forma humana, de valorização da razão, de valorização do estudo, da filosofia, do conhecimento. Olha que interessante. Você tem um movimento que valoriza o conhecimento, né? Que tem como critério de validação, né, o científico, aquilo que não é simplesmente eu creio ou eu não creio. Tem a experimentação, a busca do estudo, a busca da comprovação. E aí, Leonardo da Vinci, né, pródigo nisso, né, de pesquisar, de curiosidade, de querer saber, Galileu Galilei,
né? Então, o homem começa a pensar em si e em tudo que o cerca, né? Olhar de maneira mais ampla, e isso define, né, muito bem o renascimento cultural. E aí a gente tem a queda, né, do clero, vamos dizer assim, do poder da igreja. A gente tem a queda dos grandes senhores feudais, e nós vamos ter uma nova classe, que é a burguesia, a ascensão da burguesia. E isso vai ser muito definitivo em termos de literatura, em termos de arte, porque eu precisava mudar para que essa classe se firmasse, ela precisava fazer o quê? Mudar a mentalidade das pessoas. E uma das formas, né, de divulgar o pensamento, as formas de pensamento é o quê? É através da ciência, através da filosofia, através da arte. Né? Então a arte ela teve esse papel aí também de transformador da sociedade. E aí nós vamos ter a ascensão da visão antropocêntrica, ou seja, uma perspectiva humanista, e aí como consequência disso, né, a gente vai ver muito, tanto na pintura quanto na escultura, o corpo humano na sua essência, né, o naturismo, ou seja, o homem voltando e olhando para si, né, sem pudores, sem reservas, vamos dizer assim, e buscando ali a forma perfeita, o equilíbrio, a simetria. Isso é muito importante a gente observar, né? Um posicionamento mais racional, e isso também vai refletir na literatura. Como o pensamento ele é mais racional, ele é mais objetivo, ele é mais técnico, o que nós vamos ter? Uma literatura que vai buscar também um modelo fixo, uma forma fixa, que é o soneto. Ou seja, é a maneira de mostrar a razão, a maneira de mostrar o equilíbrio, é buscando estruturar o texto com a sua forma fixa, que é o soneto. E sempre preocupando em ter uma harmonia entre a forma e a ideia. Ou seja, não é só a ideia que tem que ser clara, a forma também tem que ser clara. Olha que interessante. E aí nós vamos ter, no classicismo em Portugal, né, Sá Miranda, influenciado por Petrarca, pelos poetas italianos, ele vem começar a trazer a renovação das regras poéticas. Então, ao invés de a gente ficar preso só na medida velha, né, com redondilhas, redondilha maior, redondilha menor, vai começar a trabalhar com novas poéticas, novas formas poéticas. E, inspirado em Sá Miranda, que trouxe a novidade, nós vamos ter o nome principal da literatura em língua portuguesa, que até, de uma certa forma, ele é responsável por difundir a língua portuguesa, que é Luís Vaz de Camões. Então, não dá para falar de classicismo, não dá para falar de renascimento cultural sem falar de Luís Vaz de Camões. A gente tem, lógico, tem na Europa um nome importantíssimo, que é William Shakespeare, mas como nós estamos estudando literatura portuguesa e depois para frente nós vamos estudar literatura brasileira, então o nosso olhar aqui é para Luís Vaz de Camões, que ele tem dois caminhos que eu acho muito interessante. A gente pode falar que nós temos o Camões lírico e o Camões épico. Recentemente nós estudamos gênero lírico e gênero épico, né? Então, no Camões épico, o épico tem a ver com contar história. Então, qual que é o objetivo da grande obra Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões? Imortalizar, né? Trazer, marcar na história os grandes feitos de Portugal, né? E aí ele é interessante, por que ele é tão clássico? Mas peraí, ele está falando dos grandes feitos de Portugal através de um épico, então não seria mais emocional? Não. Embora ele tenha um caráter ufanista, né, ele vai pegar a viagem de Vasco da Gama às Índias e transformar isso numa narrativa fantástica, né, tá faltando um S aí no Fantásticas, né, ele vai transformar isso numa narrativa fantástica, surpreendente, vamos dizer assim, mas cercada de elementos mitológicos, mas ele dá vazão para temas existenciais. Então, ao fazer essas narrativas, contar essas aventuras e desventuras, vamos dizer assim, ele vai falar de temas que são caros para o ser humano de maneira geral. A incerteza da vida, o amor, a dúvida, né, a angústia, o sofrimento. Então, faz com que ele fale de termos que são importantes para o homem e um homem racional, um homem que reflete sobre si. Né? Então, isso é muito interessante. E nós temos, lógico, a lírica camoniana, que é a lírica do paradoxo, do homem em paradoxo, né, baseado no pensamento de Platão. Ele vai fazer essa contraposição entre o mundo sensível, que a gente vai chamar de mundo real, e o mundo das ideias, que é o mundo ideal. Então, é esse homem em conflito entre dois tipos de amor, né, o amor espiritual ou o amor carnal. E é interessante, né, que essa lírica
camoniana, sempre lembrando soneto, né? E ele se torna clássico, e ele se torna atemporal, por quê? Porque também ele vai falar, vai versar sobre sentimentos humanos universais. O amor, a expectativa, a esperança, a desilusão. Então ele vai falar de temas caros para o ser humano, né, em forma de poesia. E aí, ele é interessante que ele fica ali, como ele inaugura, né, o Renascimento Cultural, ele traz uma medida nova, que é o soneto, mas a lírica camoniana ela ainda fica meio caminho entre a medida velha, que são as redondilhas, e a medida nova, que é o soneto. Correto? Para a gente encerrar, né, esse nosso olhar clássico, aí, lembrando que quando a gente fala de Renascimento Cultural, eu já citei para vocês aí, Rafael, Michelangelo, todos esses nomes vocês estão estudando, né? Galileu Galilei, esses nomes vocês estarão trabalhando, trabalharão, né? Estarão trabalhando, não, trabalharão. Opa, ao gerundismo aí, né? Trabalharão em história, em filosofia, então nós preferimos nos limitar a falar do classicismo da língua portuguesa, que tem como maior representante Luiz Vaz de Camões. Correto? A tarefa aí para nós, página 149, 150. Grande beijo.